Atlântida. O fato da sua existência não é exatamente comprovado, nem sua localização, mas ao longo dos anos, as mentes brilhantes dos cientistas reduziram incrivelmente o círculo de buscas pela Atlântida, além de desmentirem milhares de mitos relacionados a ela. E em vez de histórias assustadoras sobre cristais, alienígenas e mistérios, podemos falar da Atlântida com fatos concretos que vamos analisar nos próximos minutos. Você sabia que, na verdade, o mar Mediterrâneo deveria ser chamado de Atlântico e que o oceano deveria perder o título erroneamente atribuído a ele? Não mude de canal, pois haverá muitos detalhes curiosos como este. Mas antes, vamos resumir o que é a Atlântida. Em essência, é um estado insular hipotético que existiu há muitos milhares de anos e alcançou um bom poder. Nossos conhecimentos sobre ela vêm principalmente do filósofo grego antigo Platão, que em seu diálogo Crítias descreveu com muitos detalhes a geografia, história e destruição da Atlântida. Durante o Renascimento, especialmente nos nossos tempos sombrios de teorias da conspiração, a Atlântida capturou as mentes e gerou uma infinidade de especulações. Segundo Platão, a Atlântida teria desaparecido por volta de 9.500 anos antes de Cristo. Seus habitantes, liderados por Poseidon, formavam um vasto império governado pelo rei Atlas, que deu nome à ilha. Platão descreveu em detalhes que a Atlântida possuía elefantes, um exército com 10.000 carruagens e 1.000 navios, além de um enorme templo no centro da ilha. Vale notar que, além de Platão, outros autores também mencionaram a Atlântida. Um contemporâneo de Heródoto, Hélanico, por exemplo, também fala dos descendentes do titã Atlas, que há muito tempo criaram uma poderosa civilização marítima. Ele, no entanto, associa essa civilização à civilização minoica de Creta, que lutou contra Atenas em algum momento. Em resumo, a existência da Atlântida é mencionada por filósofos e historiadores gregos antigos, mas os detalhes variam de maneira impressionante. Esta é a principal armadilha a ser conhecida. Qualquer vídeo conspiratório sobre a Atlântida deve ser desligado nos primeiros segundos, porque os gregos antigos não são uma fonte confiável de informação. O melhor exemplo é a Guerra Greco-Pérsica, que, apesar de estudada extensivamente através de inúmeros registros, é descrita por Platão de forma alegórica. Platão retrata os gregos, em vez de como polis fragmentados unidos apenas diante de uma ameaça terrível, como sábios com corpos de espartanos e mentes de Einsteins. Platão afirma que, ao vencer, os atenienses deram liberdade a todos os povos e não cobraram um centavo dos derrotados. Na realidade, os atenienses transformaram a vitória sobre os persas na criação do seu próprio império. Portanto, não se deve confiar cegamente nos historiadores gregos, e tudo o que é dito sobre a Atlântida deve ser tomado com cautela, começando pela datação de 9.500 anos. Mesmo com métodos modernos, estudar tempos tão antigos dá apenas dados fragmentados. É duvidoso que a poder e geografia da Atlântida. Com os conhecimentos modernos de geografia, história e geologia, os cientistas há muito tempo que sabiam onde era o fim do mundo. Segundo a lenda, que você certamente conhece, Hércules viajou até o ponto mais extremo do mundo, chegando ao fim do mar Mediterrâneo. Ao encontrar montanhas em seu caminho, ele as cortou, formando o atual Estreito de Gibraltar. As duas rochas, uma do lado europeu e outra do lado africano, desde então são chamadas de Colunas de Hércules. Considerando a navegação desenvolvida, mas ainda antiga, essas colunas eram consideradas o ponto mais distante do mundo pelos gregos e por todos no Mediterrâneo. Os fenícios as atravessavam e seguiam pela costa do Oceano Atlântico antes da Atlântida, vivendo além das colunas de Hércules. Como de costume, não há magia ou mistério nesta história. O fato é que, no mundo antigo, havia pelo menos 7 dessas colunas, e o Estreito de Gibraltar era o principal, mas os marinheiros chamavam quase todos os estreitos de colunas de Hércules, como, por exemplo, o Bósforo, o Estreito de Kertch, os Dardanelos e até mesmo a Foz do Nilo também eram considerados colunas de Hércules pelos marinheiros. Isso era conveniente para eles, pois esses pontos serviam como faróis e orientações. O fato de existirem várias dessas colunas é algo que os entusiastas das teorias da conspiração tendem a esquecer. E mesmo acreditando em Platão sabendo disso, conclui-se que a Atlântida deveria estar no mar Mediterrâneo. Ao estudar esses relatos, descobrimos que o desaparecimento da Atlântida, pois o terremoto que destruiu a ilha teria formado um grande obstáculo submerso. E sabem de onde Platão tirou essa ideia? De um sacerdote egípcio chamado Sais,
que viveu 200 anos antes dele e descreveu problemas de navegação na região das colunas de Hércules. Só que Sais provavelmente se referia às colunas egípcias mais próximas, localizadas na foz do Nilo, onde havia uma cidade chamada Hércules. Platão, no entanto, transferiu essas palavras para outras colunas, incluindo as de Gibraltar. Daí vem o nome do Oceano Atlântico. Os gregos deram esse nome, ora referindo-se ao mar que banhava a Atlântida, ora ao próprio Atlas, que, segundo a lenda, governava a ilha e segurava o céu. Seus seguidores, sem se preocupar muito com os detalhes, usaram esse nome ao descobrir o oceano, esquecendo de perguntar ao verdadeiro autor da lenda. Inicialmente, o Mar Atlântico e a misteriosa terra dos têm sido subjugados por pessoas vivendo no Oceano Atlântico, a milhares de quilômetros de distância, não é mesmo? Então esse detalhe sugere que, se a mítica Atlântida existiu, seu lugar é no Mediterrâneo, onde também poderia guerrear com os egípcios e gregos. Aqui chegamos a 3 teorias mais lógicas. 1. A Atlântida nunca existiu, e Platão simplesmente inventou mais uma história moral sobre deuses e homens, como os gregos adoravam fazer. 2. Platão apenas tomou um evento documentado de um passado distante e o embelezou. Essa versão parece a mais lógica, pois está em total consonância com o estilo dos gregos, que transformavam reis reais em filhos de deuses com superpoderes nos registros históricos. 3. Seguindo essa lógica, podemos supor que, no Mediterrâneo havia um país que guerreou com Atenas e o Egito. Isso é bastante plausível, pois, na época, havia muitos mini-estados. Por exemplo, a civilização minoica dos habitantes de Creta, sobre a qual falamos no vídeo sobre a história da Grécia, havia muitos e muitos polis no mar Egeu. E em algum momento do século XVI a.C., o vulcão Santorini na ilha de Thera entrou em erupção e, possivelmente, em algum período da história, realmente guerreou com Atenas, o que teria inspirado Platão a criar sua história moral. Essa teoria se encaixa quase perfeitamente. Certamente, os efeitos do cataclismo e do tsunami chegaram ao Egito, o que mais tarde foi documentado pelo antigo historiador Sais. É importante entender que, para ambos, até mesmo a erupção de Santorini ocorreu há cerca de 1000 anos, o que é incrivelmente antigo. Portanto, é lógico aumentar esse período para 9000 anos. Essa é provavelmente a versão mais lógica e viável, considerando tudo o que discutimos acima. No entanto, para os adeptos dos mistérios e enigmas, ainda há esperança, mas não no Polo Norte ou em qualquer outro lugar exótico. A Atlântida deve ser procurada no mar Mediterrâneo. Utilizando nossa análise simples e os dados recentes dos cientistas, podemos até delinear uma área bastante limitada. Se uma ilha tão grande existiu, mesmo que hipoteticamente, ela deve ser procurada entre o Egito, Chipre e Creta. Historicamente, a placa tectônica africana se afastou da euroasiática. Os geólogos acreditam que, em algum período, havia ilhas no mar ao norte da África que foram submersas devido ao aumento do nível da água. Atualmente, essa área tem profundidades de até quase 4 quilômetros. E os momentos de separação das placas tectônicas realmente pareceram uma catástrofe, com as placas se afastando e submergindo grandes territórios. Não há mistério no fato de que, se a Atlântida existiu naquela área, ainda não foi encontrada. É uma área muito profunda e difícil de estudar. Creta e Chipre realmente poderiam ter sido parte de um arquipélago que afundou. E quase certamente, pessoas viviam lá, pois se estabeleciam em qualquer lugar possível. O problema é que, para resolver questões como essa, é necessário envolver a ciência, não charlatões como Edgar Cayce, que escreveu um livro inteiro sobre cristais mágicos da Atlântida, no qual canais de TV e fontes sérias ainda se baseiam. Para contextualizar, Cayce também previu que a Atlântida ressurgiria em 1960, que Hitler venceria a Segunda Guerra Mundial, entre outras fantasias. Os entusiastas de seus trabalhos tendem a ignorar esses detalhes, mas se abrirem os olhos para o bom senso, os fatos e a ciência, tudo se torna muito mais simples, mas não menos interessante. Se você gostou do vídeo, ficaremos felizes com seu like e suas ideias nos comentários. Até a próxima, amigos!